Olá, eu sou a Bettina Bocles, mãe independente da Catarina, autora de 2 livros sobre o tema, e toda semana eu estou aqui para conversar com você sobre as alegrias, os desafios e os medos que envolvem a maternidade independente. Hoje o papo é sério e talvez já tenha passado pela sua cabeça, que é: e se meu filho sofrer bullying? Esse medo, eu posso falar que ele é real, legítimo, e eu recebo várias mensagens de mulheres que me perguntam exatamente isso. Será que meu filho vai ouvir aquelas piadinhas? Será que ele vai ser excluído na escola? Será que vão zombar dele dizendo que ele veio de uma semente ou então de um pai invisível? Então a gente vai falar sobre isso hoje com profundidade, com um pouco de acolhimento e principalmente menos culpa. A verdade é o seguinte: o bullying raramente tem a ver com o formato familiar. Essa é a minha percepção ao longo desses anos. A minha filha vai fazer 12 anos e na maioria das vezes ele acontece por outros motivos. Ou a criança tem aquela orelha de abano, um nariz mais marcante, é mais obeso, o jeito de andar diferente ou de falar, crianças altas demais, tímidas demais, agitadas demais, ou seja, o bullying costuma se manifestar por aquelas características físicas ou comportamentais que são visíveis. E a maternidade independente, por si só, ela não aparece assim, sabe, estampada no rosto de ninguém. Eu não ando com uma placa dizendo assim: eu sou uma mãe independente, ou a minha filha também, ela não carrega assim um crachá: sou filha de um doador anônimo. Isso é muito parte da nossa história, né? E é invisível para as outras pessoas. Eu também, né, não posso falar nada. Eu tive esse medo, aliás, muito medo também, porque, claro, é desconhecido, né? A gente não sabe o que vem pela frente. Tanto no começo, quer dizer, quando a Catarina tinha mais ou menos 3 anos, eu escolhi uma escolinha pequena para ela. Eu achava que ali ela estaria mais protegida, acolhida, com menos julgamento. E o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada, nem na escola pequena e nem depois na escola maior que ela estuda hoje, e que eu relutei muito em colocar ela lá justamente por medo do que poderiam falar. Porque, claro, já perguntaram para ela sobre o pai. Isso acontece, mas ela consegue responder do jeito dela, do jeito que ela entende, que ela absorve, sente, que ela quer dizer para os outros, e tá tudo bem, porque ela não tem vergonha da história dela. A história dela é diferente, com certeza, e isso é que faz, sabe, ela se sentir mais confiante. Agora, além dessas conversas que a gente deveria ter em casa, que eu acho super importante, você também pode contar com o meu livro infantil. Até vou colocar aqui exatamente para que ajudar esses pequenos a compreenderem as origens com mais leveza e naturalidade. E para os maiores, eu ainda não tenho livro, mas eu te falo que nada substitui uma boa conversa, porque quando a criança se sente segura, o mundo, claro, fica menos ameaçador, né? E o bullying, muitas vezes, mora mais na nossa cabeça do que na realidade. A nossa vontade de proteger é tão grande que a gente acaba vestindo nele, sabe, aquela capa invisível, a capa de que, puxa, vai ser difícil para ele, vão julgar, ele vai sofrer. Mas muitas vezes quem carrega esse peso somos nós e não eles. Eles seguem, eles vivem, eles aprendem a lidar. E sim, vão enfrentar desafios, óbvio, mas isso também fortalece eles. A gente sabe disso. Eu costumo dizer: é importante que os nossos filhos criem casca para a vida. Senão, lá na frente, qualquer frustração vai virar um bicho de 7 cabeças. Eu não sou psicóloga, tá? Mas eu entendo isso. Essa é a minha leitura desse processo. E a gente não consegue controlar, vamos combinar, o que os outros dizem.
A gente não consegue, mas a gente pode e deve preparar os nossos filhos para responder sim, com verdade e segurança, porque eu sempre digo, o melhor antídoto contra o bullying é a autoestima e dar ferramentas para que essas crianças saibam quem eles são, para que eles se sintam amados, valorizados. E isso não tem nada a ver com formato familiar, tem a ver com vínculo, tem a ver com conexão que, claro, eles escutam, né, em casa e a gente constrói em casa, com o olhar, com a presença, com a escuta. Então, a maternidade independente pode sim ser invisível para muita gente, mas ela é absolutamente legítima. Eu faço questão de lembrar isso sempre. E o mais bonito é que as novas gerações estão crescendo num mundo com mais diversidade. Ainda não é como a gente gostaria, a gente sabe disso. Mas ele pensa que é muito melhor do que era antigamente. Quantos anos atrás as pessoas eram, né, tinham muito mais preconceito. Então hoje a gente tem criança com duas mães, dois pais, mãe solo, pai solo, avós cuidadores, famílias que são formadas por afeto, por presença. E quando elas querem, aliás, quando elas crescem, cercadas por esse respeito, elas aprendem a respeitar também. E a melhor forma de combater preconceito é continuar existindo com coragem, com naturalidade, sem medo, sem culpa, sem precisar pedir desculpa por quem a gente é. E se você ainda carrega esse medo do bullying, eu super entendo, de verdade. Mas não queria que você deixasse esse medo travar o seu sonho. Porque o seu filho vai ser super amado, super acolhido, e ele vai aprender a ter o espaço dele no mundo. E se um dia alguém questionar, ele vai ter uma mãe forte, consciente, presente, pronta para acolher e orientar ele. E sempre lembrar a origem dele, acima de tudo. E, claro, com muito amor. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui nos comentários se você tem esse medo, se já passou por alguma situação parecida. Eu vou adorar saber da sua experiência. E se você conhece alguém também que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, porque quando a gente troca, a gente se fortalece. É isso que eu queria falar hoje e até próximo vídeo.